Olá, muito bom dia. Programa Prosperidade com Deus no ar, seja muito bem-vindo. E eu tenho certeza que este programa, Deus irá utilizá-lo para despertar sua fé, para mostrar a você que existe saída, sim, solução para todos os problemas que você vem vivenciando na vida profissional. A nossa central de atendimento espiritual já se encontra à sua disposição pelo telefone 48 3216 6162 e o WhatsApp é o 11 3573 3500. Áudio, texto, você pode agora interagir aí com a nossa equipe de fé que está pronta aí para te ajudar, tá certo? E a plataforma na internet é o pastoronline.com. Eu quero começar o programa trazendo para você esta matéria que gera aí uma certa polêmica, né? O dar esmolas ajuda ou colabora para aumentar a pobreza na nossa sociedade? Acompanhe. Pedir esmolas é um dos gestos mais antigos da humanidade. Hoje, os pedintes estão por toda parte, não só nos faróis. Estão também no metrô, nos ônibus, trens, nas calçadas, nas praças. De troco em troco, eles vão sobrevivendo. Uma atitude cheia de polêmicas, já que dar esmolas pode ser uma forma de proporcionar ao outro a refeição do dia. Mas há quem pense o contrário. A senhora costuma dar esmola? Não. Por quê? Porque quanto mais você dá esmola, mais você incentiva esse monte de gente na rua sem fazer nada. Não, eu dou para mulheres com filhos que eu vejo que estão debilitados. Para homem não, esses homens fortes aí vai trabalhar. A discussão realmente divide as opiniões, especialmente quando se trata de crianças e adolescentes que pedem esmolas nas ruas. Uma preocupação e tanto para as autoridades. Muitas dessas crianças e adolescentes vão para as ruas como forma de sobrevivência e acabam sendo exploradas no trabalho infantil e algumas também exploradas sexualmente, além do envolvimento com drogas, com uso de álcool e até com atos ilícitos, como furtos, principalmente nas regiões comerciais da cidade. Enquanto a situação de crianças e adolescentes que pedem dinheiro na rua é um caso à parte, cada vez mais pedir e dar esmolas, de um modo geral, tem se tornado um dos maiores dilemas da sociedade. A pessoa que pede dinheiro na rua, seja por qual motivo, está sujeita a todo tipo de situação, que vai da humilhação até mesmo a condição de receber alguns trocados. Mas como será viver assim, dia após dia, sobrevivendo pela boa vontade de outros? A nossa repórter Camila Viajante viveu alguns instantes como pedinte. Ela se caracterizou e vamos ver como foi essa experiência. Eu já estou caracterizada aqui para tentar sentir na pele como é a vida de quem pede dinheiro nos semáforos, pelas ruas da cidade. Lembrando que se eu ganhar algum dinheiro, nós vamos doá-lo para uma instituição de caridade ou mesmo um morador de rua. Os pedintes têm aumentado a cada ano. O dinheiro geralmente é usado para comprar comida, bebidas e drogas. Vamos lá? Oi, moço, tem trocado? Tem trocado, moço? Quê? Tem trocado? Nada de trocado. Obrigado. Obrigada, hein? Valeu! A gente já tá aqui há 20 minutos e eu arrecadei R$ 2,50. Agora a gente vai para um outro farol para tentar ver se lá as coisas melhoram. Vamos lá. Moço, tem trocado? Não. 10 centavos. Não tenho, você tá trabalhando. Tem trocado, moço? Moça, tem trocado? 10 centavos. Moço, tem trocado? 10 centavos. Por favor. Senhora, tem trocado? 10 centavos. Eu não tenho nada mesmo, por incrível. Nós trocamos de farol, no total a gente ficou 40 minutos aqui pedindo dinheiro, tanto para as pessoas que passavam nas ruas, quanto para quem estava dirigindo. E no final a gente arrecadou R$ 2,50. Não é uma realidade fácil, gera polêmica. E será que dar esmolas contribui para ajudar as pessoas ou estimula a pobreza?
E a sua opinião, hein? Dar esmola ajuda as pessoas ou faz piorar a condição de pobreza na sociedade? Então, sabe que você tem se deparado, visto isso muito na sociedade. Porém, como está a sua vida econômica, a sua vida profissional? Pastor Thomas, que está aqui conosco, quantas são as pessoas que estão desempregadas, endividadas, a vida não sai do lugar? O ano de 2025 começou, estamos aí finalizando, caminhando para o final do 4º mês, final de abril, mas para muitos o ano ainda não se iniciou profissionalmente. Bom dia. Bom dia, pastor Sérgio. E essa é a verdade de muitas pessoas no dia de hoje. E você vai ficar aceitando essa situação até quando? Por isso nós estamos aqui neste programa para mostrar para você que existe sim uma saída. Através da fé, da obediência à palavra de Deus, firmando esse pacto com Deus, sua vida sim pode ser mudada. E por falar nisso, segunda-feira agora, 28 de abril, nós teremos então no Congresso da Prosperidade com Deus o clamor pelos endividados. Pegue um papel, escreva o valor das dívidas, dos compromissos que você tem que saldar, quitar e vamos apresentar a Deus. Nós vamos falar mais a respeito daqui a pouquinho, porém eu gostaria que você agora assistisse conosco o testemunho do Silvano. Também chegou ao fundo do poço, à miséria total, mas através de um pacto com Deus hoje, ele tem uma vida de sucesso. Meu nome é Silvano, eu tenho 43 anos, vim do Ceará, de uma família pobre, onde passava muita necessidade. Minha mãe e meu pai trabalhavam na roça, tinha 14 irmãos, e a gente passava muita necessidade, ao qual meu pai tinha que dividir, minha mãe dividia um ovo para 4. E nessa situação eu vim tentar uma vida melhor até para mandar dinheiro para minha mãe sustentar os meus irmãos. E chegando em São Paulo eu deparei com uma situação muito difícil, eu tive que enfrentar cozinha de restaurante, lavando panela, limpando o chão, e era uma situação muito difícil. Eu passei por essa situação mais ou menos 1 ano e 6 meses. Tinha semana de eu trabalhar, era das 7 da manhã à meia-noite, né? Todos os dias, a semana inteira, não tinha folga. Deparo até com uma situação muito chata que eu enfrentei, que eu cheguei muito cansado e coloquei uma panela no fogo para cozinhar feijão. E como eu estava com muito sono, eu dormi. E quando eu acordei, os bombeiros estavam na minha porta. Eu fui humilhado lá dentro. Na verdade, eles me tiraram dos setores e acabou que eu perdi o emprego num mês. Eu perdi o emprego, fui mandado embora. Desesperado, quando eu fui demitido, eu perdi tudo e comecei a gastar o restante que eu tinha em rodada de bebida à noite, nas madrugadas, com prostituição, festas e tudo mais. Chegava a gastar de noite aí 500, 600 reais numa roda de bebida e ali eu acabei perdendo tudo, e fiquei viciado. Ao ponto de eu não ter mais aonde morar, de eu não ter mais o que vestir, de eu perder a família, perder os filhos e fui para morar na rua. Passava de semana na rua, cheguei a passar uns 6 meses na rua. Eu não tinha nada, mas eu ainda tinha um revólver, um 38, bem enferrujado. E ele tinha 2 balas. E aquelas balas eram para minha cabeça. Eu já guardava ela para mim. E naquele dia eu falei, hoje eu vou conseguir fazer isso. E eu tirando a arma, e uma voz dizendo para mim, não faz isso. Luta, ainda há tempo. E ali eu respirei. E eu lembro que eu dormi. Eu dormi aquela noite no pé do poste. E quando eu amanheci o dia, uma pessoa bem conceituada apareceu do meu lado e falou o seguinte, olha, Deus tem um plano na tua vida. Eu falei, plano para mim? Eu quero comer. Eu não quero saber de plano. Eu quero comer. E ali, ele falou para mim, eu tenho um prato de comida para te dar. Eu falei, então, se você tem comida, eu vou contigo. E eu acompanhando ele me levou até a igreja. Quando eu cheguei na porta da igreja, eu falei, não, aí eu não entro. Aí eles são ladrão. E ele falou assim, tudo bem, nós somos ladrão, mas o que nós vamos roubar de você? E eu pensei ali, me veio a consciência, eles não têm como me roubar. E ali eu entrei. Ali me deu uma alegria, uma paz, um sossego. É como se ele tivesse tirado 200 quilos das minhas costas. Você pode começar de novo, mas você pode também pegar aquele revólver ali e eu te dou uma brusa e o prato de feijão que eu te prometi e você vai embora. Mas se você quer ajuda, eu vou te ajudar. Aquela oração que ele fez foi algo que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu não conhecia. Eu achei que era uma religião, era algo
para tirar dinheiro das pessoas. Mas aquela oração, aquele atendimento, sabe, aquele peso que saiu de mim foi diferente. Na verdade, eu nem lembrei mais de pedir comida, porque eu recebi ali uma fé que dentro de mim ela pulsava, ela chamava a vida de volta. Eu aprendi que pelo caminho da fé eu ia conseguir vencer tudo aquilo ali. E foi justamente naquela reunião que eu aprendi a lutar. Dali eu saí para procurar serviço para me conquistar o meu prato de feijão. E eu conquistei naquele dia. Eu já tinha uma outra visão, eu já me senti mais forte, eu já me senti pronto para lutar em situações que para mim era impossível. Eu vi que algo maior aconteceu comigo. Mexeu dentro de mim, mexeu com toda a estrutura. Ali foi algo que ele já me abraçou. Ele falou, meu filho, eu estou aqui. Eu estou aqui. Você nunca mais você vai sofrer. Depois desse dia, nada se tornou mais importante para mim. O Espírito Santo, ele é a pessoa mais importante que eu tenho na minha vida. Eu posso ter toda a riqueza do mundo, mas o Espírito Santo, para mim, ele tem um peso. E eu comecei a lutar com Deus, porque ali eu tinha certeza que eu já não era mais um frequentante da igreja, mas eu era um filho de Deus. Eu já não era mais um homem, mas eu era um filho de Deus. E eu comecei a lutar com aquela cabeça, com aquela visão, tudo consultava ele, tudo eu perguntava. Meu Senhor, eu já não dependia mais do pastor, eu já não procurava mais o pastor, eu já comecei a falar com o Espírito Santo. A minha intimidade com ele, pessoalmente com ele já começou a me dar direção, me dar sabedoria. Eu saí daquela empresa. 3 dias depois eu saí daquela empresa. Eu pedi a conta, eu fui começar numa esquina que era a esquina do rato. Era uma esquina que todo mundo dizia, isso aí não vai para frente, isso aí você não vai conseguir. Eu saí vendendo salgado na rua, comecei na panela da minha esposa, comecei a vender salgado de porta em porta, e eu encontrei aquela esquina ali, uma esquina que ninguém dava nada por ela. E ali eu comecei a vender, eu cheguei a vender R$600 por dia de salgado, coxinha, pastel, fazia a fila para comprar. Aí Deus já me deu a ideia, falou, não, você precisa de algo maior. E Deus me mostrou um outro ponto, é aquele outro ponto que eu fui abrir, aluguei aquele ponto sem dinheiro, porque não tinha condição na época, a mulher confiou, e eu aluguei aquele ponto que era pequenininho, se tornou numa pizzaria. Da pizzaria nós ampliamos, fizemos algo maior ainda, pegamos o ponto do lado, é chamado até o ponto laberito, mas é um ponto que arrebenta. Deus tem honrado em tudo, e desse ponto que a gente abriu, Deus deu a ideia, a gente abriu outra loja e hoje está uma vida estruturada. Graças a Deus hoje nós temos carro, casa, temos hoje uma vida de qualidade, sou bem casado, tenho uma família maravilhosa. Deus me tirou do Egito, da lama, do lixo, e Ele me fez um homem de sucesso. Não tenho estudo, mas eu tenho tudo. E se teve jeito para o Silvano, se ele, através de um pacto com Deus, deu a volta por cima, hoje tem uma vida plena, tanto no seu interior, com a presença de Deus, quanto nos caminhos profissionais, logrando bom êxito no que faz, o mesmo pode acontecer com você. Quero te convidar então para esta segunda, 28 de abril, às 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15 horas, em especial os 2 últimos horários de congresso, às 18 horas com o Bispo Jean, e juntos nós vamos estar às 7h30 da noite, na Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Grande clamor pelos endividados. Vamos focar parte do congresso para esse clamor, para que você saia dessa situação, venha ter o seu nome limpo, você que tem o nome restrito, você que tem dívidas em bancos, com agiotas, em lojas, você está preso aí a uma série de situações, de dívidas, de endividamento que tem barrado o seu crescimento profissional, tem impedido o seu avanço profissional. Então nós vamos determinar a vitória nesta segunda-feira e teremos então a bênção para todos os do ramo alimentício. Poder e direção divina. Imagine ter acesso a 2 das manifestações mais eficazes de Deus. Poder para vencer os problemas mais difíceis e direção para vencer e lograr bom êxito em tudo que fizer. Tudo isso é possível através de uma aliança com Deus. Hoje eu tenho um mercado, eu tenho 4 kitnet alugadas,
Tenho uma caminhonete que eu comprei agora no valor de R$150 mil. Recebi o Espírito Santo. Depois eu consegui comprar uma chácara. Também eu tinha uma causa na justiça do meu filho. Eu consegui também, ganhei essa causa. Então foi só bênção. Se você necessita urgentemente de resultados na sua vida financeira, como pagar dívidas, bater metas, fechar contratos mais expressivos, recuperar a credibilidade do nome ou precisa de uma porta aberta no seu ramo de atuação, tome uma atitude. Venha buscar gratuitamente a nova aliança do Pacto com Deus. Divinamente inspirada e consagrada para representar o seu pacto com Deus, segunda-feira, na maior vigília de prosperidade do mundo. Então, prepare-se, organize-se, não é por acaso que você nos assiste nessa manhã. Segunda-feira agora você é o nosso convidado, tá certo? Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis, nesses 6 horários que você vê aí no seu vídeo. Entrada e estacionamento gratuitos. E se você ainda não tem a nova aliança do pacto do ano de 2025, você receberá gratuitamente. E isso acontecerá em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Para mais endereços, universal.org/localizar. Pastor Thomas estará ali no Jardim Atlântico, na nossa Universal de Jardim Atlântico, nessa mesma fé. Nessa mesma fé, nesse mesmo espírito, na rua Elisbão Pinto da Luz, 1348, ali no bairro do Jardim Atlântico. Às 8, às 10, ao meio-dia, às 3 da tarde, em especial às 19h30. E você que é profissional do ramo alimentício, cozinheiro, auxiliar de cozinha, chefe de cozinha, você que tem o seu restaurante, sua lanchonete, trabalha com doces, salgados, você trabalha com marmitex, você fornece para empresas, você deseja trabalhar nesse ramo, enfim, todos do ramo alimentício receberão uma bênção especial nesta segunda-feira. Vamos agora a alguns de muitos testemunhos que temos colhido todas as segundas-feiras no Congresso da Prosperidade com Deus. Seu nome? É Roberta. Roberta, antes e depois do Congresso da Prosperidade. Cheguei na igreja, eu tinha 6 filhos, um saco de lixo, um colchão, um fogão e uma geladeira. Cheguei aqui... Peraí, 6 filhos? 6 filhos. Um saco de lixo, um colchão e uma geladeira. Uma geladeira. Quando chegou na igreja aqui? Quando cheguei na igreja aqui. E aí consegui um emprego de faxineira e passei o processo de libertação, recebi o Espírito Santo, graças a Deus, o meu bem maior. E só que a vida financeira ainda... passando privações, era uma fome, guerra, né? É uma guerra, fome, deixa de comer para dar aos filhos, né? E foi de fé em fé, aprendendo. Eu disse, não, o que os pastores falavam, eu digo, tem que acontecer na minha vida. Eu não posso, eu não aceitava aquela situação. E aí, por ter 6 filhos, eu alugava uma casa, daqui a pouco eles me pediam a casa, porque achavam que eu não ia ter condição de pagar. Então, uma derrota, uma vergonha. E foi na segunda-feira que eu fui fazendo os votos, não aceitando. E no meio da pandemia, eu trabalhava de carteira assinada, e aí a empresa já não conseguia mais me manter. E eu voltei, fiz um voto, cheguei chorando, porque o que eu ia fazer? E quando voltei para pegar minha rescisão, a dona da empresa disse, Roberta, eu não vou te desamparar. Eu vou te apresentar alguém que essa pessoa vai te ajudar. E ali, bispo, nasceu a minha empresa, a Rodiarista, que hoje é um sucesso aqui na região onde eu trabalho. A gente dá emprego para outras mulheres, né? E eu consegui comprar minha casa, hoje eu tenho carro, hoje eu compro do melhor. Eu quiser, eu viajo. Então, Deus transformou a minha vida. Mudou completamente. Mudou. A palavra dele se cumpriu, né? Se cumpriu. Valeu a pena? Muito. Graças a Deus. Deus te abençoe. Bem forte para ele, gente. Seu nome? Cristiano. E a vitória aqui na prosperidade com Deus, Cristiano? Sobre o voto da afronta, né? A gente tinha uma afronta, bispo, na nossa vida, que era o nosso carro. A gente passava vergonha com ele, era um carro que já estava velho já, né? E a gente queria trocar e não conseguia trocar.
E daí no voto da afronta, quando veio, a gente viu a oportunidade, né? A gente conseguiu comprar o carro que a gente queria, que já vinha há bastante tempo, a gente vinha tentando comprar esse carro. A gente pegou esse carro 8 mil abaixo do valor de mercado, então, ou seja, aquilo que eu coloquei no altar, ele foi coberto só pelo valor do desconto que eu ganhei, né? E apesar de a gente ter ganho todo esse desconto no carro, o carro tá impecável, impecável. Todo mundo que viu até agora não acredita. Caiu a afronta. Caiu a afronta. Graças a Deus. Bem forte para Jesus. Deus te abençoe. A ideia de grandeza para muitos é algo inatingível, inacessível. Por isso, milhares de pessoas se rendem ao fracasso, subjugados pelo medo e a mente limitada que os impedem de prosperar e crescer. Mas para quem quer e não aceita a derrota na vida financeira, é possível comer o melhor dessa terra. Você sabe qual é o segredo para se tornar grande em tudo que se propor a fazer? Saiba que existe um caminho, um método e um segredo infalível para você se tornar a sua melhor versão e alcançar a grandeza que vem de Deus. Portanto, você que acompanhou esses testemunhos, é Deus te dizendo através deles: eu também posso mudar a sua história. Não importa a sua situação, não importa a gravidade do problema, Deus é maior do que tudo isso. E na palestra para o sucesso, você vai receber encorajamento com a palavra de Deus, visão espiritual e profissional, você vai receber forças para se levantar e vencer todas as barreiras. Entenda, a vida material está vinculada, depende da área espiritual. Você é aquela pessoa que trabalha na força do braço apenas, você não vai conseguir vencer. Não é verdade? O texto sagrado, o Salmo diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Por esta razão, venha aliar-se ao Todo-Poderoso nesta segunda-feira, 28 de abril. 7, 10 e meio-dia, 15, 18 horas com o Bispo Jean, e juntos eu vou estar com vocês às 19h30 aqui na Catedral da Fé, na Mauro Ramos 1310. Estacionamento gratuito, entrada gratuita, e você então terá a sua vitória. Não se esqueça, coloque num papel o valor das dívidas, dos compromissos que você tem que saldar. Nós vamos apresentar a Deus em clamor. Será o clamor pelos endividados nesta segunda-feira, tá certo? Isso acontecerá em todas as Universal. Pastor Thomas, uma vez mais, o endereço e os horários. Na Rua Elisbão Pinto da Luz, 1348, no bairro do Jardim Atlântico, às 8, às 10, ao meio-dia, às 3 da tarde, em especial às 19h30. Muito bem. Para mais endereços, então, consulte o site que aparece aí no rodapé do seu vídeo. Vamos agora à oração, vamos agora falar com Deus. O Bispo Sérgio Mota, o guardião da Sagrada Família, fará a oração neste momento. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, Tu és o nosso socorro, presente nos momentos difíceis. E quantas não são as pessoas que estão agora, meu Pai, chorando, triste, para baixo, sem autoestima, devido, meu Deus, aos problemas, às dificuldades. Então, meu Deus, eu te peço, o Senhor disse: vinde a mim os que estão cansados. Quantas não são as pessoas cansadas, desesperadas? Apressa-te agora, meu Deus, em trazer o refrigério à alma, em trazer a libertação, em, meu Deus, fazer bater em retirada toda a enfermidade, toda a maldição que tem feito o teu povo viver aprisionado, angustiado. Seja liberto aí agora, na autoridade e no poder que há em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que crê, diga graças a Deus. Eu tenho a certeza da sua vitória. Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Amém. Muito obrigado, Bispo Sérgio Mota, guardião da Sagrada Família. Deus abençoe o senhor também, toda a família do Senhor.
Eu tenho certeza que essa oração já te abençoou, te deu forças. Agora é agir a sua fé. Esperamos por você então na próxima segunda no Congresso da Prosperidade com Deus. Grande clamor pelos endividados, hein? Com a bênção para todos do ramo alimentício. Você é o nosso convidado, mas é claro, todos de qualquer ramo de atividade são bem-vindos. Endereço e horários estão aí. Que Deus abençoe a todos e até lá.